Bom dia, então, fazemos agora o nosso terceiro encontro sobre a épica latina. Nesse encontro de 19 de fevereiro, retomamos a leitura da Eneida, vamos tratar do livro 2 agora, dessa obra de Virgílio. Antes de começar a falar propriamente do tema que é abordado no livro 2, eu trouxe para vocês uma obra bastante recente, de 2019, que se enquadra na ideia de recepção de textos clássicos. Como vocês podem ver pelo título, traduzido do francês, Eu carreguei meu pai sobre meus ombros. Logo que se lê esse título, quem tem uma referência, digamos assim, de Enéas, né, o herói piedoso que carrega o pai Anquises nos ombros para fugir de Troia, derrotada, né, pelos gregos, obviamente vai fazer associação imediata, então, com essa obra da antiguidade latina. Eu tenho um blog, né, no qual eu posto, de quando em quando, comentários sobre peças que tem alguma referência na antiguidade. Nesse caso, eu não vi a peça, mesmo que ela não chegou a ser montada no Brasil, apenas na França, até onde eu sei, mas eu comprei esse livro, li e fiz um comentário que consta lá, então, do Palco Clássico, blogspot.com. Um comentário, um trechinho muito breve do comentário que eu leio aqui para vocês, dá uma ideia do que é que trata, né, essa peça. Como o título do livro indica, a peça retoma o herói da Eneida, localizando na França de hoje, Ené, então Enéas vira Ené, o protagonista, jovem da periferia, se dispõe a carregar nas costas o pai condenado pelo câncer numa viagem de despedida da vida, né, até Portugal. Mas este Enéas não é um joguete do destino, segundo um comentário do próprio autor. Eu espero que a peça, por nos convidar a carregar nos ombros aqueles que o mundo esmaga, seja lida como uma aceitação da vida, carregada da energia própria ao desespero. É muito apropriado falar dessa recepção dessa obra, né, do Fabrice Melchior, traduzida pelo Alexandre Dalfarra, que é um dramaturgo, diretor de teatro brasileiro de bastante prestígio, e editada pela Cobogó, que é uma editora do Rio de Janeiro que tem publicado textos teatrais, não só nacionais, mas traduções também de textos estrangeiros. Então, eu digo que é muito apropriado trazer a recepção dessa obra, porque justamente o livro 2 vai ser o livro em que Enéas narra justamente essa partida de Troia, né, como ela se dá, carregando o pai nos ombros, ou nas costas, como preferirem. Aqui, uma imagem da peça montada pela Comédie de Saint-Étienne, em janeiro de 2019. Esse é o rapaz que faz Enéas carregando o pai Anquises. Então, como vocês podem ver, uma obra como a Eneida, tão antiga, né, com 21 séculos de existência, ainda continua a motivar autores nos dias de hoje. A Eneida, até onde a gente foi, no livro 1, os versos finais dela são justamente uma chamada para o começo do livro 2. E eu aqui reproduzo na tradução do professor Márcio Tamos. A rainha Dido falando, e como eu salientei no nosso último encontro, o livro 1 acaba, se encerra justamente com um discurso direto, tão característico dessa obra. Mas conta-nos, meu hóspede, do início, as insídias dos Dânaos, ela pede, as agruras dos teus e andanças tuas, pois é o 7º estio que já te leva de mar em mar, errante pelas terras. Então, ao pedido da rainha Dido, durante um banquete que ela oferece aos seus hóspedes, vindos de Troia,
heróis já consagrados nas pinturas da parede do templo oferecido a Juno, na cidade de Cartago, que está sendo erigida, construída pela rainha Dido e seu séquito, e o povo fenício que se encontra ali com ela. Ela pede, então, que ele relate o que acontece a partir do livro 2 e vai até uma certa parte do livro 3. As insídias dos danos, ou seja, as armadilhas, né, que os gregos, uma das formas de chamar os gregos é chamá-los por Dânaos, e os sofrimentos, as agruras dos troianos. O sétimo estio quer dizer o sétimo verão, a sétima estiagem, a sétima estação quente, ou seja, faz 7 anos já que ele está no mar, né? Errando pelo mar e pelas terras até encontrar o seu destino. Ela sabe que faz 7 anos que ele partiu de Troia. O que vamos ver agora, então, é um relato do tipo flashback, como a gente já conversou no nosso primeiro encontro, é um dos dispositivos da obra, e em que Enéas vai contar em detalhes, cheio de visualidade, muito cinematográfico, né, nesse sentido, lógico que é extemporâneo falar em cinema aqui, anacrônico, no entanto, nós temos essa visão cinematográfica do movimento, né, e é interessante a gente pensar dessa maneira, facilita a nossa leitura. Bom, como eu apresentei no encontro anterior, aqui também eu trago uma síntese do livro 2, e eu dei um subtítulo, por minha conta, O Cavalo de Troia, porque aqui no livro 2, espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler, como eu recomendo a leitura anterior ao nosso encontro, onde se narra em detalhes como que se deu esse ingresso desse presente de grego, né, para os troianos. Então, eu vou ler rapidamente essa síntese. Infandum regina iubes renovare dolorem. Esse verso 3, né, é o verso inicial do longo relato feito por Enéas para a rainha Dido e sua corte, que vai até o livro 3, como eu já comentei. Então, os 2 versos iniciais estão com o narrador, e aí começa, de fato, a fala, a longa fala de Enéas, portanto, entre aspas, e dentro dessas aspas de Enéas, haverá outras aspas, ou seja, de personagens que ele menciona, que ele cita, e em relação aos quais ele consegue fazer a reprodução do discurso dessas pessoas, desses personagens, né? Então, teremos aspas dentro de aspas, por assim dizer. É lógico que chega num determinado momento da leitura do livro 2, que você já nem se lembra que aquele narrador é o Enéas, né? Parece simplesmente ser um narrador. Em alguns momentos, é lógico, isso fica muito mais evidente, mas você esquece que tem um narrador anterior e onisciente, que esse sim está inserindo o discurso de Enéas. Então, é um jogo de múltiplas camadas, muito interessante. Continuando, os gregos parecem ter desistido e abandonado o campo de batalha, deixando para trás um imenso cavalo de madeira como oferenda a Minerva, em grego Atena. Os troianos hesitam sobre levar a dádiva para dentro das muralhas, mas um evento prodigioso, embora enganoso, os convence a acolher a arma de guerra grega. O sacerdote Laocoonte alerta: Timeo Danaos et dona ferentes, verso 49. Esse verso é o que resulta na expressão popular para nós aqui no Brasil, presente de grego, né? A tradução desse verso é: temo os Danaos, mesmo quando trazem presentes. Mas é desacreditado o Laocoonte, o sacerdote, quando 2 serpentes marinhas assomam o litoral de Troia, onde ele sacrificava um touro a Netuno, atacando a ele e aos seus 2 filhos. À noite, o mentiroso grego Sinão, pode aparecer como Sinon também, em alguns textos, esse grego, acolhido pelos troianos, libera do cavalo de madeira os guerreiros. Enéas tem uma visão em sonho de Heitor
desfigurado pela batalha final com Aquiles, que aparece na Ilíada, que recomenda, então, Heitor, que Enéas fuja de Troia, levando os penates, ou seja, os símbolos da pátria troiana, para uma nova cidade, depois de errar pelos mares. Então, uma profecia feita por essa sombra, por esse fantasma, por essa imagem de Heitor. Intensos combates acontecem em Troia. O rei Príamo é morto por Pirro, que é o filho de Aquiles. Enéas vê Helena e pretende matá-la. Ele está cheio de ira, então ele é piedoso, mas também ele pode ficar furioso. Quando intervém Vênus, que revela ao filho a indisposição dos deuses para com Troia. Vênus leva Enéas à casa paterna, ou seja, à casa de Anquises, que se recusa a partir até que um prodígio o convence de que é essa a vontade divina. Na fuga, com o pai nos ombros, Enéas perde Creusa, a sua esposa troiana, que é filha de Príamo, portanto, irmã de Heitor, de Paris, Alexandre. Bom, eu vou introduzir o nosso livro com uma leitura de um trecho dos versos 40 a 56, que eu coletei num artigo do professor Márcio Tamos, sobre um trecho específico do livro 2. Bom, aqui, então, vamos ter um relato, um trecho breve, né, do episódio de Laocoonte, na Eneida. O trecho, então, segue dessa maneira. Nisso, à frente de grande multidão, Laocoonte, arrojado, vem correndo do alto da cidadela e diz de longe. Então, veja o movimento que já está retratado aqui, né? Então, temos os troianos avistando que a praia está deserta, portanto, foi desfeito o acampamento militar dos gregos, saem para fazer uma visitação a esse antigo acampamento militar, localizam esse imenso cavalo feito de madeira, têm dúvidas sobre o que ele representa efetivamente, mas há uma disputa entre a população troiana, os moradores ali de Troia, sobre colocar o cavalo para dentro das muralhas ou mantê-lo fora ou até destruí-lo. Vendo todo esse episódio que acontece, vem então da cidadela, ou seja, de Pérgamo, do alto de Troia, correndo esse sacerdote chamado Laocoonte, né? O sacerdote então diz à população: mas que loucura é essa, cidadãos? Credes que os inimigos já se foram, que assim, sem dolo, dão presente os dânaos? Não conheceis Ulisses, miseráveis? Ou se escondem arquivos nesse lenho, ou essa máquina é danosa aos muros, feita para espreitar as nossas casas e abater a cidade ou outro ardil. Não confieis, ó teucros, no cavalo. O que quer que ele seja, temo-os, dana-os, mesmo quando presentes oferecem. Dizendo assim, com força, arremessou contra o ventre compacto do animal, lança enorme, que finca ali vibrando. Ferido o bojo, os côncavos profundos, ressoando, um gemido então soltaram. E não fosse o destino, a insensatez, teríamos fendido o abrigo argólico, e estarias de pé agora, Troia, ó fortaleza máxima de Príamo. Vejam, eu peguei só um trechinho, nesse momento, desse episódio, e verifiquem quantas informações relevantes a gente pode obter daqui. Primeiro, como eu tinha dito, discurso direto dentro de discurso direto, ou seja, temos a fala de Enéas, e dentro da fala de Enéas, temos essa fala do sacerdote dirigida ao povo troiano. Dânaos, eu já falei que são os gregos,
mas aqui há outros termos também, né? Aquivos, por exemplo, é outra forma de chamar os gregos. Assim como teucros, não confieis, ó teucros, no cavalo, também se refere aos troianos. Vejam o interessante movimento descrito aqui, que, de novo, me parece bastante cinematográfico, com perdão da expressão anacrônica aqui, do lançamento de uma lança, né, contra o bojo do cavalo, e a lança fica ali fincada e vibrando, né? Com essa descrição, a gente consegue ver a imagem disso acontecendo, né? Os côncavos profundos, quer dizer, a barriga do animal, né, ressoa. Um gemido, então, os côncavos soltaram, né? Difícil imaginar se é um gemido decorrente só do barulho da madeira ou do susto que levaram os soldados que sabemos que estão lá dentro, né? No entanto, já é um alerta, né? E aqui, vamos tratar já desse verso sublinhado, mas vejam a expressão: teríamos fendido o abrigo argólico. Abrigo argólico se refere a Argos, né, a cidade onde reinam os irmãos Atridas, né, e abrigo aqui é o cavalo, né, fender quer dizer romper, cortar, né, e, por fim, observem como Enéas, que aqui já retomou a palavra, se dirige a Troia numa interlocução direta com a cidade. E estarias de pé agora, Troia, ó fortaleza máxima de Príamo, né? Ele invoca Troia e se dirige a Troia, num discurso direto com a cidade. E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque ele reconhece nessa narrativa muito inicial, vejam que os versos são os versos bem do começo, ele reconhece que tem uma ação do destino, mas também há uma insensatez, né? Há uma falta de malícia, de inteligência, vamos ver isso um pouco melhor logo mais, da parte dos troianos. E por isso ele está aqui se excusando, se desculpando com Troia. Ao mesmo tempo, nesse mesmo trecho, embora aqui na fala do Laocoonte, o que está observado? Não conheceis Ulisses, miseráveis, na tradução do professor Márcio Tamos. Ou seja, Ulisses, quem é Ulisses? Aquele Ulisses. Vocês não conhecem ele ainda o suficiente para confiar no cavalo? É disso que ele está falando, né? As expressões aqui latinas do texto da Eneida, verso 44, sic notus Ulixes, assim é conhecido Ulisses, ou seja, dessa maneira, com essa ingenuidade, né? No verso 54, et si fata deum, si mens non laeua fuisset. Aqui está se construindo o período condicional, mas o que me interessa é a oposição, ou o paralelismo, talvez até, do destino traçado pelos deuses, fata deum, né, o destino traçado pelos deuses, e a mens, a mente, né, se a mente não fosse assim, digamos, distorcida, deturpada, é disso que se trata, que ali, como a gente viu, foi traduzido por insensatez, tá? Se eu tenho esses termos latinos, se eu tenho uma tradução, eu posso, talvez, então, refletir um pouco a respeito disso. É esse tipo de leitura crítica que eu queria propor no nosso curso e para quem está, eventualmente, acompanhando esses encontros no âmbito do Clube de Leitura Ler o Mundo Antigo da UF. Pensar. Pensar sobre o quê? Proposta minha. Temos Ulisses, ou Odisseus, qualificado na Odisseia como polítropos,
polímetes, polimécanos. Vejam, todos esses adjetivos com esse radical poli, né? Esses adjetivos, eles dão essa ideia de uma multiplicidade de habilidades, digamos assim, né? O Ulisses é, como diz a tradição, um cara cheio de recursos, né? Ele tem uma mente bastante flexível, ele tem uma certa habilidade em criar planos, em bolar estratégias, em apresentar novos recursos e uma habilidade retórica também, né, de convencimento e de dissuasão. Então, nos interessa pensar nessa oposição, me parece, que eu proponho que a gente leia aqui, entre Ulisses e o Enéas, que não está classificando a si exclusivamente, né, como uma mente talvez alterada, foi a escolha que eu coloquei aqui, mas a gente pode encontrar outras traduções como mente avessa, como cegueira, né, ou a tal insensatez. É lógico, ele não está qualificando apenas a ele está qualificando ao povo troiano, mas ele está incluído ali, né? Ele não se exclui enquanto o suposto herói da nossa época, ele não se exclui desse grupo que se deixa enganar pelo cavalo de Troia. Então, interessa muito pensar numa leitura crítica da Eneida e tomando, obviamente, como matriz, né, possível dessa obra latina, a obra homérica, como falamos no nosso primeiro encontro, me parece bastante pertinente que a gente, na busca de construir um perfil para esse personagem central da Eneida, faça contraponto, sim, né? Principalmente porque sabemos que Virgílio traz essa bagagem, né? Ele não é tabula rasa, ele não está vazio de informação, ele traz toda essa bagagem homérica com ele, essa bagagem mitológica em torno de Ulisses, Odisseus, e constrói um Enéas muito mais sofisticado do que aparece anteriormente em obras gregas. Aqui, um momento de diversão, talvez. Espero que vocês consigam visualizar bem o que eu estou projetando aqui. O que eu estou projetando aqui é a estrutura de um enorme cavalo. Espero que aqui dê para vocês localizarem, por exemplo, a bota com a espora, né? Aqui são as 4 patas do cavalo, certo? É uma parte da estátua que está localizada aqui em São Paulo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vejam que essa pata aqui, ó, está dobrada, portanto, ela está erguida, né? Essa foto vem do acervo do Liceu de Artes e Ofícios, aqui de São Paulo. Então, eles estão construindo no Liceu de Artes e Ofícios, de fato, esse é o prédio, é identificável, né? Para quem é daqui de São Paulo, eu estou em São Paulo nesse momento. Quantos homens estão dentro desse cavalo? E, obviamente, eu pego essa imagem para provocar vocês sobre como é possível visualizar um cavalo gigantesco de madeira com muitos guerreiros ali dentro, né? O que pode parecer impensável quando você lê esse relato na época, não é em nada impensável. O fato desse aqui ser feito, com, creio eu, de bronze, em bronze, não inviabiliza nada que um outro feito de madeira sólida, bem construído, né, pudesse carregar muitos homens, muitos guerreiros ali dentro. Aqui, então, uma foto do tipo cartão postal,
referente a essa estátua. É um cartão postal bem antigo, não é atualizado. Eu peguei na internet, mas achei bonitas as cores e tal, então resolvi utilizar esse. Aqui embaixo dá para ver que são carros bem antigos, um ônibus bem antigo. Essa estátua foi inaugurada em 1960, depois de mais de 10 anos de construção, uma coisa assim. É um monumento a Duque de Caxias, né? Infelizmente, é isso que acontece. Vejam a dimensão das pessoas aqui embaixo na praça. Chama Praça Princesa Isabel, também, né? Combinação do Duque de Caxias com a Princesa Isabel. É no centro de São Paulo, hoje muito mais movimentado do que esse cenário tão bonito que tem aqui. Mas observem a dimensão das pessoas aqui e observem a dimensão não só desse suporte que sustenta aqui a estátua, mas efetivamente da estátua, né, gigantesca, certo? Portanto, caberia realmente um número exorbitante de homens ali dentro. Então, o Monumento a Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, São Paulo, inaugurado em 1960. Aqui, então, para vocês poderem viajar junto com as imagens que são relatadas por Virgílio na Eneida. Bom, continuando o episódio de Laocoonte, eu já avancei um bom número de versos, de novo, continua sendo a tradução do professor Márcio Tamos, de um artigo que está disponível para os alunos dessa disciplina e que nós vamos tornar disponível também no clube de leitura. Eu vou ler esse trecho, gostaria muito que vocês acompanhassem a leitura. Então, um fato muito mais terrível abala o coração dos infelizes. Junto às aras solenes, Laocoonte, sacerdote escolhido por sorteio, imolava a Netuno um grande touro. E eis que, vindo de Tênedos, que horror! De imensas espirais sobressalteiam o pélago tranquilo duas cobras e em direção à praia avançam juntas. Peito empinado em meio às altas ondas, sanguínea crista elevam sobre as águas, coleando por trás a cauda enorme. Ressoa o sal das vagas espumantes. Olhos tintos de sangue e fogo ardentes, ganhavam já os campos e lambiam, vibrando a língua, as bocas sibilantes. Fugimos, pálidos com tal visão. Elas correm atrás de Laocoonte, prendendo-lhe primeiro os dois filhinhos. Cada serpente enrola-se em seus corpos, rasga e devora os membros miserandos. Depois, ao pai que, armado, acorre, atacam e em anéis desmedidos o entrelaçam. 2 voltas lhe deram pelo corpo, 2 voltas lhe deram no pescoço, e os dorsos escamosos o ultrapassam, elevando a cabeça e o alto colo. Baba e negro veneno lhe escorrendo pelas sagradas fitas, ele tenta, com as mãos, soltar os nós, ao mesmo tempo que lancinantes gritos solta aos céus. Tal qual mugidos, quando foge o touro no altar ferido e, sacudindo, arranca do pescoço a hesitante machadinha. Esquivam-se as serpentes deslizando na direção dos altos santuários. O abrigo da cruel Tritônia buscam, aos pés da deusa e junto ao seu escudo. Nossa, eu aprecio muito isso, muito, muito. Quanto mais eu leio, mais lindo eu acho. Essa tradução muito fácil de ler, né? Com versos bem construídos, com uma sonoridade muito agradável. Muito bom poder ler isso na tradução do professor Márcio Tamos. Eu queria fazer, então, algumas observações. Na verdade, esse texto ainda continua alguns versos, tá? Eu coloquei o que dava para ficar claramente legível, né, num slide do PowerPoint. Vamos observar algumas informações aqui, já que eu tirei as notas de rodapé.
né? Tênedos é uma ilha que fica na posição oposta a Troia, e onde tinham se escondido, então, os gregos com a sua frota, como se tivessem voltado ao lar, abandonado o campo de batalha, e isso não aconteceu, né? Vem justamente dessa ilha oposta a Troia, duas cobras, duas serpentes marítimas gigantescas, né? Pélago tranquilo, pélago é o mar, o oceano, certo? Vem essas duas, esses dois prodígios, né, da natureza. Muitas interpretações associam essa duplicidade, essas duas serpentes, e depois teremos também dois filhos de Laocoonte, vejam a duplicidade aqui, né? Associam, então, aos dois irmãos Atridas, né? Que são os guerreiros, os generais, né? Que comandam os exércitos, né, no plural, os exércitos gregos, certo? As cobras estão descritas com uma vivacidade e com uma coloração, né, quase que assustadora. Então, você pensa naquele mar azul, um pélago tranquilo, ou, para os gregos antigos, né, cor de vinho, né, no entanto, aqui vamos ter essa coloração da espuma, os olhos tintos de sangue, de fogo, a língua que vibra, né? As bocas sibilantes, ó, como ele faz, as bocas sibilantes, né? Tudo certo? O povo faz o quê? O povo foge. E aqui é Enéas narrando, né? Então fugimos. Ele não é um herói que vai lá confrontar, não, né? Todos eles se afastam, né? E as duas serpentes se engalfinham ali nos corpos dos meninos, né? Dos dois filhos de Laocoonte, e depois do próprio sacerdote. O que interessa sobremaneira aqui, além dessas duas voltas, né, tudo em dobro, né, tudo duplo, o que interessa sobremaneira aqui é observar o símile que está construído, e que eu sublinhei no tal qual, é aquela partícula que está sendo marcadora do símile, né? Então, veja, que o trecho que eu selecionei começa dizendo que Laocoonte foi ali para a beira do mar fazer o sacrifício de um touro para Netuno, né? Tendo ele sido sorteado entre os sacerdotes para fazer isso, certo? Quando ele está aqui vitimado por essas serpentes, o que acontece é que ele, o sacerdote, solta gritos lancinantes aos céus, tal qual o touro, né, solta mugidos quando foge, tendo sido ferido no altar, sacudindo o pescoço, né, arranca, faz cair a machadinha hesitante. Ou seja, está falando aqui justamente de um sacrifício do animal, e esse sacrifício pressupõe um único golpe fatal em que faz com que o animal se prostre no chão, né? E aqui não. Aqui o touro continua mugindo porque a machadinha foi hesitante, ela não foi definitiva, não foi um golpe fatal. Mas vejam, o símile aqui, então, não é só em relação ao sacerdote e um animal, mas até das circunstâncias, né, em que o sacerdote, que seria ele sim o executor do sacrifício, acaba sendo a vítima, né, a oferenda, o executado. Depois, as serpentes fogem, buscam abrigo no templo de Atena. A Tritônia é Atena, na cidade de Troia.
Então, vejam um exemplo maravilhoso que a gente tem aqui de um símile, né, como Virgílio utilizou com brilhantismo nesse trecho que eu selecionei da obra. Importa muito falar sobre Laocoonte aqui no livro 2 da Eneida, porque há uma riqueza pictórica referente a esse episódio de Laocoonte e os filhos muito grande. Eu só vou fazer uma referência a uma obra especificamente, até porque nesse caso é um pouco mais polêmica, embora ela seja mais conhecida. Eu vou mostrar para vocês a obra, eu tenho certeza que já a viram. É esse grupo escultórico chamado Grupo Laocoonte, né, que representa justamente o sacerdote no centro e os filhos, Antifante e Timbreu, e aqui eles sendo sufocados pela serpente marinha. Aqui, supostamente, uma serpente, né, pelo que eu vejo. Aqui a gente consegue localizar o rosto de uma serpente, me parece que ela é única. Esse grupo escultórico tem 1,84 m de altura, é um dos expoentes do barroco helenístico, né, está disponível, né, está em exibição nos museus vaticanos, portanto, na cidade do Vaticano, na Itália, né. É uma cópia que se estabelece como período, né, um intervalo de datas entre 27 a.C. e 68 depois de Cristo. O original seria desses 3 escultores oriundos de Rhodes. Mas isso tudo é bastante polêmico, né? Se é uma cópia, se é uma outra obra. Então, quem se interessar particularmente pelo tema, pode ir ao portal Grécia Antiga, Graecia Antiqua, que é o portal que eu sempre recomendo, né, sobre referências mitológicas da antiguidade, e todo muito repleto de ilustrações, né, tanto de vasos gregos como esculturas, todo tipo de reprodução pictórica da mitologia grega, e tudo muito identificado com as fontes, os direitos autorais, isso tudo. Então, para trabalhos, eu recomendo que vocês vão a esse portal, de um colega nosso, doutor duplamente, né, médico e doutor em letras clássicas. Bom, a tradição grega conta que o sacerdote e um dos seus filhos foram mortos pela serpente marinha. Somente Virgílio dá a versão de que ele e seus 2 filhos sucumbiram. Então, entre as questões interessantes de discutir, se esse grupo escultórico seria uma recepção da obra de Virgílio, que é uma recepção do mito de Laocoonte. Quanto a isso, não resta dúvida. Mas seria uma recepção da obra de Virgílio, e aí podemos ter alguns problemas, né? Vamos lembrar que a obra de Virgílio passou a ser divulgada, publicizada em 19 antes de Cristo. Caberia nesse intervalo de datas que a gente está verificando aí. Mas, se fosse uma cópia, seria uma cópia de um original anterior a isso, né? Portanto, já não caberia, bastante anterior a isso, portanto, já não caberia pensar como uma recepção à obra de Virgílio. Independente disso, é uma boa ilustração para o relato que Enéas faz, que acabamos de ler. Então, é importante conhecer o mito de Laocoonte e essa iconografia. O que acontece depois do episódio das serpentes, né, supostamente aludindo aos generais Atridas, né, aos irmãos Agamenon e Menelau, e aí temos, então, na Eneida do Virgílio, os 2 filhos, né, junto
ao pai, o sacerdote Laocoonte, é que a interpretação feita pelos troianos deste prodígio, deste monstrum, ou seja, desse episódio inédito da natureza, que são essas duas serpentes se encaminharem até a praia e tragarem os três personagens, é de novo uma interpretação equivocada dos troianos. Eles interpretam como sendo uma punição a Laocoonte, vinda de Atena, que receberia o cavalo de madeira como uma oferenda. Então, como ele lançou a arma dele contra o bojo do cavalo, ele teria agredido essa oferenda, né, a Atena. À noite, o que acontece é que aquele personagem grego enganoso, né, falacioso, chamado Sinão ou Sinon, ele libera os guerreiros de dentro do cavalo. Os troianos tinham comemorado com vinho, então estão dormindo, meio que embriagados, e, no entanto, começa esse ataque à cidade de Troia, e as naves, as embarcações gregas também saem de Tênedos e se encontram ali com os guerreiros que estão dentro do cavalo. Portões abertos da cidade para os novos guerreiros que estão chegando. Então, vocês imaginam a cena de confronto que está muito bem relatada, inclusive na Eneida. Dando prosseguimento, então, o que acontece? Temos ali Enéas que vai contar como ele, naquele momento que era noite, ensonado, né, dormindo, ele tem uma visão de Heitor. Ele vê Heitor, o grande guerreiro troiano, naquele aspecto mais tenebroso que foi da derrota dele para Aquiles, portanto, ensanguentado, empapado em sangue, sujo, não o Heitor majestoso, né, o maior dos guerreiros troianos, filho do rei Príamo, não, esse guerreiro derrotado, que, no entanto, faz um alerta e manda Enéas sair da cidade e diz, não, Troia está vencida, derrotada, nada mais podemos fazer a esse respeito. A partir dessa afirmação de Heitor, nessa sua figura fantasmagórica, por assim dizer, para Enéas, então, se dá conta do combate que está acontecendo na cidade e se junta ao combate, né? Ele está batalhando pela cidade dele. Aí vamos ter, agora eu selecionei 3 episódios para a gente tratar, que dão um salto de muitos versos em relação ao episódio de Laocoonte. O primeiro trecho que eu queria tratar com vocês iria no livro 2, dos versos 506 a 558, e que eu estou dando o nome, chamando de O Destino de Príamo. Eu peguei só alguns versos para a gente ter uma ideia do que é que eu quero tratar aqui, tá? E agora a tradução já é do Carlos Alberto Nunes, da editora 34. Então, no verso 506, vou até puxar meu livro aqui, a gente tem uma fala de Enéas, né, se dirigindo aos participantes, né, aos convidados do banquete que ele recebeu, que Dido ofereceu em homenagem a ele. Ele vira e fala para a rainha, porque é um tu que ele usa, e diz, provavelmente desejas saber o destino de Príamo. E com esse verso, que é justamente o verso 506, ele vai começar um relato especificamente sobre o que a morte que aguarda o rei Príamo, né? E esse relato, eu entendo que ele se conclua no verso 558, como eu verifico aqui. Uhum. E esses versos finais desse longo relato, relativamente longo relato, são fundamentais também para essa bagagem que a gente tem que
construir, né, a partir da leitura crítica da Eneida. Bom, o início do trecho, eu vou ler aqui do professor, do tradutor Carlos Alberto Nunes, é o seguinte: provavelmente deseja saber o destino de Príamo, vendo a cidade tomada, destruídas as portas soberbas, o próprio lar profanado e desfeito por gente inimiga, o venerável monarca, nos trêmulos ombros, enverga sua armadura antiquada, da espada sem gume se apossa, e, decidido a morrer, se dirige ao encontro do imigo, leia-se inimigo, né? É usada essa palavra que quer dizer inimigo. Aí tem um relato sobre a ocorrência que nos interessa aqui, que é no palácio, junto a um grande altar, né? E isso importa muito, que seja junto a um altar. Um altar era um lugar sagrado, né, onde não se comete esse tipo de violência de sangue, porque o altar fica maculado, manchado de sangue, né? Ali, Écuba e as suas noras e filhas e noras, enfim, estavam reunidas ali, as mulheres todas assustadas, né, todas encolhidas ali, junto ao altar. De repente, Écuba vê o marido, o rei Príamo, vertendo, né, vestindo essa armadura que ele mal consegue sustentar, porque ele é um senhor bem idoso já, frágil, né? Ela fala para ele que não faz qualquer sentido, que mesmo que Heitor ali estivesse presente, já morto, né, ele, mesmo que Heitor ali estivesse presente, nada pode salvá-los mais. É essa a visão de Écuba, né, a mulher de Príamo. O que acontece aqui, antes mesmo da morte do rei Príamo, é o assassinato por Pirro, que é o filho de Aquiles, também chamado Neoptólemo, né, um nome gigantesco, mas também é usado para identificá-lo. Esse soldado, então, Pirro, faz, naquele espaço do palácio onde se encontram a rainha Écuba, o rei Príamo e seus familiares, alguns dos seus familiares, ele faz uma caça a Polítes, que é um dos filhos de Príamo. E essa cena é contada, narrada, descrita, com muita riqueza de movimento, de novo, né? Então, eu gostaria muito que vocês observassem isso, né? O rapaz foge correndo ali pelo espaço, mas é alcançado por Pirro e finalmente é alvejado, né, ferido, e cai para morrer frente aos olhos de Príamo e de Écuba. Nesse momento, Príamo, como diz aqui o Virgílio, já meio morto, né, na tradução do Carlos Alberto Nunes, né, em média ia morte, né, já no meio da morte, meio morto, semi-vivo, como queiram, né, não consegue se conter, se enraivece, né, contra Pirro, desafia Pirro na sua moral, na sua postura ética, compara Pirro ao pai, né, Aquiles, e aí retoma o episódio final da Ilíada, né, quando Aquiles, a pedido de Príamo, entrega o corpo totalmente lacerado de Heitor, porque Aquiles, na Ilíada, não só mata Heitor, como arrasta o seu corpo inúmeras vezes ali no campo de batalha. Mas Aquiles cede ao apelo do pai, do velho pai, rei Príamo, que conseguiu entrar no acampamento militar grego, chegar à tenda de Aquiles e implorar pelo corpo do filho para poder ser sepultado. Aqui, então, o Príamo faz o quê? Humilha Pirro, comparando ao pai, dizendo como o pai dele era muito mais nobre que ele, né? Pirro
parece não se sensibilizar com isso de maneira nenhuma, né? E diz assim, para o Príamo, na tradução do Carlos Alberto Nunes: Pirro falou: pois então vai tu mesmo contar ao Pelida, meu nobre pai, as proezas sem glória do filho pequeno, degenerado, Neoptólemo, mas antes disso, aqui morre. Então, essa é uma fala, né, um discurso direto do Pirro. Aí, continua aqui o trecho final que eu coloquei no slide. Assim falando, arrastou para junto do altar o tremente velho que os pés resvalava no sangue empapado do filho. Com a mão esquerda segura os cabelos do ancião e com a espada firme na destra a luzir, enterrou-a até os copos no peito. O fim foi este de Príamo, o fado trazido do berço, à vista mesmo do incêndio de Troia, da queda de Pérgamo, governador inconteste de tantas regiões florescentes dos povos da Ásia. Hoje, um corpo sem nome jogado na praia e separadas dos ombros as cãs venerandas de um velho. Aqui o verso 558, então. Vejam, para além da narrativa da ocorrência, do acontecimento, aqui temos uma alusão, e é disso que eu quero tratar a seguir. Só antes vou fazer 2 esclarecimentos aqui, né? Copos, até os copos, enterrou até os copos, o copos é aquela parte que protege a mão na espada. Então, vocês imaginam a espada, a empunhadura da espada e aquela parte meio circular que protege a mão. Então, ele enfiou a lâmina inteira até aquela parte onde ela é barrada, né? Onde protege a mão. Enfiou no peito do rei Príamo, para ter uma dimensão, né, de como foi violenta essa morte. Vejam que aqui a palavra fado, né, aparece novamente, e de fato, em latim, a gente vai ter, nesse verso, a palavra fatorum, dos fados, né, e no verso inicial desse trecho, que está traduzido aqui como destino, a gente tem a palavra fata, ou seja, plural de novo, né? O destino. Então, aqui, destino, destino e fado se referem à mesma palavra latina, tá? Por isso, o destino de Príamo foi a minha escolha, né? Isso estava previsto, era assim que deveria acontecer, né? Bom, aonde está a alusão, né? Vamos começar primeiro a pensar numa coisa. Agora, eu não fiz aquela imagem do balãozinho de pensamento, né? Mas, de início, eu proponho pensar uma coisa. Essa morte se deu junto ao altar, dentro do palácio. No entanto, o trecho se encerra com um corpo sem nome jogado na praia, e separadas dos ombros as cãs. Cãs, para quem não sabe, são esses branquinhos aqui, ó, essas mechas brancas, tá, no cabelo, que nem eu tenho, certo? Então, você tem um corpo do rei morto dentro do palácio junto ao altar, e você tem um corpo sem nome jogado na praia, né? Aqui se encontra uma alusão, é assim que os pesquisadores da Eneida costumam tratar desse assunto, né? Essa estratégia da alusão revela uma das estratégias, um dos métodos de Vigílio, de fazer aquele entrelaçamento que eu alertei logo no nosso primeiro encontro, entre mito e história, né? Aqui temos o mito da Guerra de Troia, por mais que possa haver algum tipo de fundamentação histórica, mas o que nós lemos aqui é mitológico, né? Inclusive a morte do rei Príamo.
No entanto, ao fazer a alusão a algo que aconteceu na história de Roma, se faz de novo essa interlocução entre o mito e a história, que é característica dessa obra épica latina de Virgílio, a Eneida. Alusão a quê, então? Alusão à morte de Pompeu Magno, ocorrida em 48 a.C., nas praias do Egito, no litoral do Egito, morto por um escravo, uma morte feita sob encomenda. Pompeu Magno era, então, o maior opositor de Júlio César, né, que depois sai vitorioso. Esse verso 557, Iacet ingens litori truncus, né, jaz ali, né, no litoral, na praia, um tronco, um corpo imenso, certo? Ingens, truncos. Esse ingens, de alguma maneira, alude ao magno, né, do nome do Pompeu, tá? Então, aqui temos esse entrelaçamento apenas por alusão, né, à morte do rei Príamo e à morte de Pompeu Magno. Outro trecho que eu quero encaminhar com vocês já vai um pouco mais para frente, né? Então, depois dessa morte de Príamo, que Enéas relata assim em detalhes, como quem estivesse ali vendo isso acontecer, não é? Porque é ele que está relatando. A sequência disso, bom, como Troia está sendo destruída, né? Se enraivece profundamente ao ver Helena, o que seria, né, o motivo da guerra ter se iniciado, né, pelo sequestro ou fuga, difícil dizer, de Helena com Paris, irmão de Heitor, para Troia, né, abandonando Menelau, seu esposo e rei grego. Ele a vê ali tentando se refugiar. Fica profundamente irado. Quando ele está prestes, né, ou pronto, pelo menos, para matar Helena, aparece, então, em todo o seu esplendor, a deusa Vênus, mãe de Enéas. A deusa o dissuade de matar Helena, dizendo a ele que ele só enxerga o que enxerga o ser humano, só o que o ser humano consegue ver, e não o que é uma habilidade dos deuses enxergar. E aí ela faz um desvelamento para Enéas, uma situação singular, particular, ela faz um desvelamento para o seu filho, de como estão indispostos os deuses para com Troia. Né? Então ela vai mostrando cena a cena, ele vai vendo tudo aquilo. Depois de fazer essa revelação a Enéas da indisposição dos vários deuses, exceto ela mesma, Vênus, né, para com Troia, ela diz, deixa disso, né, eu quero que você vá buscar seu pai, sua esposa, seu filho, já é hora. Então, ele já tinha recebido um alerta de Heitor, né, de que ele deveria fugir com os penates, com os símbolos sagrados de Troia, mas ele continuou na batalha. Agora é Vênus que intervém, né? E Vênus o leva até a salvo até a casa do pai, Anquises, né? Quando ele chega lá na casa do pai de Anquises, né? O pai dele, o pai humano, né? Que se relacionou com a deusa Vênus, a deusa do amor, e desse entrelace, né, desse enlaçamento, vem Enéas. Então, quando ele chega à casa do pai Anquises, crente que ele vai conseguir levar o pai, fugir com o pai, salvar o pai, ele não consegue. O pai se recusa a sair de lá. Né? Ele se encontra lá na casa, esperando a morte chegar, e dizendo que não se preocupa nem mesmo de ficar sem sepultura, nem isso o incomoda, e a gente sabe como isso é importante, né, o sepultamento, a cerimônia fúnebre para a cultura da antiguidade, assim como para a nossa, né, diga-se de passagem. Bom, há então essa relutância, né, com relação
a isso, e Enéas, então, diz, se meu pai vai morrer aqui, morro eu também. E ameaça, então, pegar as armas, a seu aparato, né, militar, bélico, e voltar à batalha. Acontece, então, que Creusa, a mulher troiana, princesa, né, de Troia, mulher troiana de Enéas, diz que não, né, que ele deve salvar o pai, a esposa, o filho, e está naquele impasse, né, surge esse impasse. Quando, então, acontece um prodígio. A gente já viu o prodígio das serpentes marinhas contra Laocoonte e seus filhos. Acontece um outro prodígio nesse trecho dos 679 a 704, e eu estou cortando, né, fazendo um recorte menor de alguns versos, de novo na tradução do Carlos Alberto Nunes. Aqui eu coloquei até em latim, né, o termo que se encontra, mirabile monstrum, né, é um prodígio assombroso, ou um prodígio estupendo, né, dependendo do tradutor, certo? Deixa eu localizar aqui o verso 679, então, no verso 679, aparece na tradução do Carlos Alberto Nunes, prodígio assombroso. O prodígio estupendo, creio eu que eu tirei da tradução do Odorico Mendes, salvo engano. Então, os versos que vão levar a esse trecho que eu reproduzo aí, são dois versos em que se referem, primeiro, a esse lamento que Creusa faz. Com tais queixumes enchia de dor até ao teto o aposento. Acho uma imagem lindíssima essa. Quando, tomados de espanto, a um prodígio assombroso assistimos. Então, temos Enéas aqui relatando como a mulher dele reclamava, e as queixas dela, os lamentos dela eram tantos que enchiam o cômodo até o teto. Né? Veja essa imagem, como ela é bela. E aí, finalmente, acontece esse mirabile monstrum. Então, veja que a palavra monstro não é para ser traduzida indiscriminadamente como monstro, certo? É prodígio, é alguma coisa assombrosa. Enquanto Ascânio se achava nos braços dos pais, Ascânio é o filho, que também é chamado de Iulo, ou até mesmo de Ilo, né? Já vimos essa passagem no encontro anterior, como ele recebe nomes diferentes. Enquanto Ascânio se achava nos braços dos pais, todo prantos, vimos de súbito alçar-se de sua cabeça uma chama que muito por cima os cabelos lambia, sem dano fazer-lhes, e parecia adensar-se um pouquinho na fronte pequena. Apavorados, corremos a fim de salvá-lo, e jogamos água nas chamas sagradas, em falta de novos recursos. O pai Anquises, então, transbordante de júbilo, os olhos volve para o alto, e elevando as mãos ambas, alegre, falou-nos. Júpiter onipotente, se as preces dos homens te abalam, vê nossa angústia premente não mais. E se acaso piedade te merecemos, confirma este augúrio feliz e nos salva. Então, aqui o que acontece? Do nada, a gente vê como que uma coroa de chamas em torno da cabeça, da fronte, né, aqui em torno, uma coroa de chamas, que não queimam os cabelos do Ascânio, ou Iulo, apesar dos pais jogarem água ali, né, não tinha outra coisa, eles fazem isso, mas não prejudica o menino, as chamas não o queimam, portanto, é algo prodigioso. O pai de Enéas, avô de Ascânio, logo
se dá conta de que algo espetacular está acontecendo. E aí ele faz um chamado a Júpiter, né? E diz: se as preces que eu estou fazendo aqui, e ele generaliza, né, dos homens te abalam, né, se merecemos a tua piedade, confirma este augúrio feliz e nos salva. E o augúrio será confirmado, né? Mas antes disso, eu queria voltar à ideia da estratégia da alusão. Tratamos ali da alusão com relação ao Pompeu Magno e ao corpo estirado na praia, né, que faz a correlação entre o rei Príamo e o Pompeu Magno. Aqui temos uma outra alusão, como bem apontam os vários especialistas em Eneida, né? Há, num relato histórico feito por Tito Livio, né, a ocorrência de um prodígio dessa natureza, né? Um fogo que não queima, que arde na cabeça de Sérvio Túlio, que se torna depois o sexto rei de Roma. Nós estamos falando aqui de um período do século VI antes de Cristo. O que ocorre aqui é que esse menino ainda, né, tem, há o relato desse futuro rei, ainda menino, passar por esse prodígio, né? É um rei bastante marcante na história de Roma, e eu recomendo a leitura sobre um pouco sobre a história dele, né? E no próprio Tito Livio, e também tem na internet, para que vocês possam ver que, de alguma maneira, está sendo feita de novo, né, uma associação entre o mitológico e o histórico, como, de novo, uma vez mais, Virgílio aposta nessa estratégia da alusão, né? Não é falado do rei Sérvio Túlio, mas para o público de Virgílio, à sua época, isso seria transparente, né? Relatar dessa maneira esse prodígio seria fazer uma alusão ao Sérvio Túlio, e a associação para o público leitor, né, para a audiência, seria automática. Antes de passar ao próximo trecho, que eu creio que seja o último ou penúltimo slide, eu queria, então, mencionar como é feita essa confirmação do augúrio, porque aqui é fundamental. O que vai acontecer? Vai cair uma estrela cadente, né? Tão logo Anquises faz esse apelo, na sequência houve-se um barulho, um estrondo, do lado esquerdo deles, que tem uma significação ali para a cultura romana. Eles veem, então, cair uma estrela cadente, ou seja, restos de um meteoro, né, um episódio de natureza astronômica. E isso é entendido por Anquises como a confirmação de que realmente é a vontade dos deuses que eles partam de Troia. Inclusive, é direcionada essa estrela cadente para o Monte Ida, que é onde eles vão se encontrar, todos os troianos que vão tentar deixar Troia nessa grande frota, né, que Enéas vai comandar. Diante disso, então, Enéas diz que vai levar o pai nas costas, aos ombros, o pai vai levar uma parte, então, dos símbolos, né, de Troia, porque Enéas, tendo participado de uma batalha, não pode colocar suas mãos conspurcadas de sangue nos símbolos pátrios, que são sagrados, né? O pai vai carregar. O filho vai acompanhá-lo com seus passinhos, tentando acompanhar o pai. E a esposa Creusa fica um pouco mais atrás. Creusa,
vai se perder no meio do caminho. Então, nessa jornada, na saída da cidade e na jornada até chegarem ao Monte Ida, que é o ponto ali de encontro deles, né, num bosque, ele perde Creusa no meio do caminho, que é uma das grandes, a gente chamaria ironias trágicas, né, aqui ocorrendo na Eneida. Creusa, que já tinha se lamentado, né, com relação a essa hesitação de Enéas, porque Enéas é um ser que hesita, ele não é um ser decidido, né, ele não faz tudo de primeira. A hesitação de Enéas em fugir, em salvar a sua família, né, ela já tinha se manifestado, tinha enchido o cômodo, né, de reclamações, de queixumes, né. Depois de perdida por Enéas, que volta para tentar encontrá-la, volta para tentar resgatar a esposa troiana, acaba encontrando-se com, de novo, uma visão, tal como tinha acontecido com Heitor. Agora ele se encontra com Creusa, e eu estou chamando aqui, nesse trecho, de Creusa e seu fantasma, nome que eu que estou atribuindo, né? Então, Creusa que aparece para ele numa dimensão maior do que ela teria em vida, né? Essa dimensão maior já dá uma ideia de que se trata, então, de um espírito, né? E eu vou ler o trechinho que vai aqui do verso 771, que eu marquei, começa assim: enquanto assim me excedia a rever os palácios e as casas, um simulacro infeliz ante os olhos me surge, a inefável sombra da minha Creusa, de muito maior estatura. Então, vejam que esses versos 771 a 773 dão essa dimensão, né, do que é uma visão, uma sombra, um fantasma. Portanto, Creusa já não era, né? Ela já era um ser etéreo, inefável, como diz aqui, né? Tolhe-me o susto, os cabelos se eriçam, a voz se me embarga. Ela, afinal, me falou, procurando alentar-me com isso. E aqui vem a fala que eu reproduzo de Creusa. Por que te entregas, esposo querido, a essa dor excessiva? Tudo que agora acontece se passa de acordo com os planos das divindades. Levar não podias de Troia a Creusa por companheira. Isso impede o Senhor poderoso do Olimpo. Longos exílios te estão reservados, o mar infinito. A terra espéria, porém, chegarás, onde o Tibre da Lídia corre sinuoso em campinas povoadas por fortes guerreiros. Ali te guardam sucessos felizes, um reino e uma esposa de régia estirpe. Consola-te, pois, de perderes Creusa. Então, aqui, quase no final do livro 2, que acaba no verso 804, né, portanto, estamos bem no finalzinho da obra, temos uma profecia feita por Creusa diretamente a Enéas, né? Acho que na maior parte ela é clara, talvez alguns registros aí de ordem toponímica, né? A terra Hespéria é a Península Itálica, certo? E o Tibre é o rio, certo? Da Lídia, porque faz uma associação com essa região da Ásia, tá? Pelos povos que moravam lá. Bom, vejam, a profecia né? Longos exílios te estão reservados, o mar infinito, né? Então ele sabia, quando ele saiu para o mar,
né, com a frota e os seus exilados acompanhando ele, que seria longo o trajeto. Mas ele tinha uma expectativa, que era chegar a essa Península Itálica, a Terra Espéria, né, e ali coisas boas aconteceriam. Ele teria um reino e uma esposa de origem nobre, tal como a Creusa era, né? Então, essa é a voz consolatória de Creusa para Enéas. Vejam que aqui não se menciona a rainha Dido, né? A Dido aqui não é falada. E Enéas está reportando a fala de Creusa, tal qual ele a teria ouvido, da voz desse fantasma, dessa sombra, e está contando lá no banquete onde se encontra Dido. Dido aqui não está mencionada na profecia, mas já está mencionado, sim, uma rainha ou alguém de régia estirpe, né, na terra Espéria. Portanto, não se trata de Dido nem de Cartago nesse momento, certo? Bom, diante disso, em termos narrativos, Enéas volta ao encontro daquelas pessoas que ele estava reunindo para fugirem, descobre que tem muito mais gente por ali do que ele esperava, né? E todos se preparam, então, para a fuga. E acaba o livro, né, dizendo de resistência já não nos restava nenhuma esperança, ou seja, eles não tinham esperança de resistir mais, ou era morrer ou era fugir. Cedi à sorte, e a meu pai carregando, subi para o monte, sendo o monte Ida, né? Então eles não tinham subido ainda ao monte, tinham se encontrado em algum outro ponto por ali. Bom, profecias são outro componente fundamental na Eneida, né? A gente já viu Heitor no livro 2, vimos Creusa aqui, e teremos outras profecias ainda, já vimos Júpiter, inclusive, no livro 1, né? E teremos ainda outras profecias em outros livros, e elas têm sempre uma carga emotiva muito marcante, né? E com isso encerro o encontro de hoje, né? Agradeço que vocês tenham tido paciência de me ouvir, e nosso próximo encontro, em uma semana, nós vamos discutir o livro 3, em que ainda prossegue a narrativa feita por Enéas. Agora, muito mais sobre a viagem em si, sobre o seu itinerário.